E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Marques e esse é um vídeo rápido, mas é um vídeo que pode fazer totalmente a diferença no seu resultado. Não só no Enem, mas em qualquer outra área de sua vida. Então eu peço que preste muita atenção ao que eu vou te passar aqui. Mas antes de tudo, eu queria falar para algumas pessoas que sempre vêm falar comigo que a pessoa não consegue ser aprovada, ela pensa que ela não pode ser aprovada em medicina, ou então que aquilo não é para ela porque ela estudou toda a vida em escola pública. A pessoa sempre pensa aquele pensamento, aquela atitude que ela não consegue. E infelizmente esse pensamento é muitas vezes delimitado durante todo o ensino médio. A escola contribui para que a pessoa pense daquela forma, tudo à volta dela contribui para que ela pense daquela forma. Mas eu queria falar para essas pessoas, antes de tudo, antes de falar um pouco mais sobre os conceitos que eu vou passar aqui, que não existe nenhum limite físico, nenhum limite natural que estabelece que qualquer pessoa que está aqui me ouvindo não possa passar em qualquer vestibular do Brasil, independentemente se é do ITA ou se é em primeiro lugar em medicina. A única pessoa que pode estabelecer um limite que você não pode é você mesmo. Então, comece a pensar nisso, porque todos os limites são mentais. Não existe nada, nenhuma lei da física, nenhuma lei natural que diga que você não pode. E eu te garanto que tem muita gente que já estudou em colégio horrível, entre os piores colégios do Brasil, e conseguiu ser aprovado nas primeiras colocações em vestibulares super concorridos. Então eu tenho certeza que se eles conseguiram, você aí que está me ouvindo tem totais chances, totais possibilidades de conseguir. O problema muitas vezes é que o pensamento da pessoa direciona a atitude das pessoas. Então, para isso, não deve ter ficado claro exatamente o que eu falei, mas eu vou citar uma pesquisa aqui que muita gente vai achar impressionante, vai achar uma coisa assim, mudou o pensamento da pessoa, e foi o que aconteceu comigo. A pesquisa foi o seguinte: pegou alunos numa escola americana, que até então era uma sala dividida entre negros e brancos, e eles tinham estudado até a pesquisa com os mesmos professores, nas mesmas condições, e as notas eram parecidas. Então eles queriam estabelecer aí se existia alguma diferença intelectual entre negros e brancos. E eles fizeram o seguinte: dividiram a turma em duas turmas iguais, pegaram ali esse pessoal e dividiram em duas turmas para aplicar testes diferentes. O primeiro teste, o que eles fizeram? Chegaram e falaram pro pessoal: vocês vão fazer aqui um teste geral para avaliar o resultado dessa parte da turma, só para avaliar o resultado. Então o povo foi lá, fez o resultado e chegaram à conclusão de que a nota entre negros e brancos foi exatamente igual, não teve nenhuma diferença relevante, o que já era esperado. Eu pessoalmente não acredito de forma alguma que haja diferença intelectual dependendo de cor. Acho que isso é uma coisa totalmente ridícula. E na outra turma, o que eles fizeram? Eles falaram que era para avaliar o desempenho individual de cada um. Só que antes de começar a prova, o que eles fizeram? Pegaram a pessoa e ela tinha que escrever ali algumas coisas pessoais. Então uma das coisas era a capacidade, era a etnia da pessoa, se era negra, se era branca, se era parda. E é claro que a pessoa que era negra colocava ali que era negra, avaliaram. Por mais incrível que pareça, o pessoal que era negro nessa turma teve um desempenho 20% menor. E o povo ficou impressionado com isso, foi tentar descobrir por quê e chegar na seguinte conclusão: quando a pessoa estabelecia que era negra, ela tinha todo aquele pensamento que infelizmente existe na nossa sociedade, de que a capacidade dela era inferior. Então, por todo esse pensamento que existe já há vários anos, não só aqui no Brasil, com certeza também nos Estados Unidos, eles tiveram um desempenho inferior. Então, o que eu queria te dizer com isso não é discutir cota, não é nada disso. O que eu queria te dizer com isso é que, por mais que você não perceba, isso também acontece com você, isso também acontece no seu dia, independentemente da sua etnia, independentemente de onde você estuda. Por que isso acontece com você? Se você estuda em uma escola muito boa, você tem a capacidade a mesma que estudasse numa escola muito ruim. Só que o seu pensamento de que você tem maiores chances de ser aprovado é muito maior. E eu te garanto que essa é uma das maiores razões de muita gente que estuda em escola pública estudar demais e não conseguir passar. A pessoa mesmo não acredita em si própria. E é claro que isso vai influenciar no resultado. A pesquisa provou isso. Na hora da prova já influencia. Imagina durante seu ano inteiro de estudo. Então, para isso, eu queria te falar mais uma coisa antes de passar o conceito aqui que pode mudar isso, que você possa usar isso a seu favor.
Os cursinhos que mais aprovam, pessoalmente aqui eu conheço muito de Belo Horizonte, é o Bernoulli. Na realidade é o cursinho que mais aprova no geral em todo o Brasil, acredito eu. O Bernoulli tem muitos professores que dão aula também em alguns outros cursinhos, não só no Bernoulli. Só que o desempenho do Bernoulli é sempre muito melhor. Mas por que isso? Porque o aluno que está lá é melhor? O professor que está lá dá aula com mais empolgação? É claro que não. Quando você está num cursinho desse nível, você se sente mais capacitado. O seu pensamento é diferente. Você não impõe mais aquele limite de que você não tem capacidade, que você não consegue. Então é por isso que algumas escolas tradicionais, alguns cursinhos tradicionais, aprovam tanto, mesmo em comparação com outros cursinhos, que os professores são quase iguais. Então, como você vai usar esse conceito que eu te passei, se você acreditou no que eu disse, para melhorar o seu desempenho a partir de hoje, para quando chegar na prova do Enem, você tem a capacidade, você tem o pensamento, você não tem imposto um limite que você não consegue. Pelo contrário, você acredita que consegue passar em primeiro lugar de qualquer curso. O primeiro passo para qualquer mudança é você começar a acreditar. Só que acreditar, principalmente nesse caso, não basta. Não vai mudar seu resultado. É o primeiro passo, mas precisa ir além disso. E para você ir além disso, o que eu recomendo demais, que você pode começar a fazer a partir de hoje, são simulados. Então, eu já deixei no curso, já estão prontas aí todas as provas do Enem desde 2005. Deixei também o gabarito. Além do gabarito, tem aí, eu deixei o link para resoluções, caso vocês errem alguma questão e tenham dúvida, para poder ir lá e rapidamente conferir. O que você vai fazer? Vai fazer os simulados aí, pelo menos um simulado por semana. Eu recomendo que faça mais, no mínimo 2 por semana, é claro, durante o ano inteiro. E quando chegar no final do ano, quando chegar, por exemplo, a prova de 2013, do ano passado do Enem, eu espero muito que você já tenha feito ela pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, talvez você não vá muito bem. Na segunda vez, melhora um pouco. Na terceira vez, vai ser espetacular, porque você já fez a prova 2 vezes. Então, você passa a acreditar que você consegue. Além disso, simulado, eu ainda não falei muito aqui no curso, mas as pessoas que são aprovadas nas primeiras colocações, é muito comum o pessoal fazer simulado direto. É uma das melhores formas que tem para estudar para o Enem especificamente. E além disso, vai aumentar muito a sua confiança, porque se você tirou 150 no último simulado do Enem passado, quando você for fazer o desse ano, as chances são de que você tire 150 ou até mais do que 150. Eu posso te garantir, a nota não varia tanto. Quem faz muito simulado e fez o Enem depois de fazer simulados sabe do que eu estou falando. Só que tem uma coisa que essa pesquisa, por exemplo, que eu vi foi nesse livro. Foi um livro que mudou totalmente não só meus paradigmas, mas mudou a vida de muita gente. E até recentemente uma menina veio falar comigo por e-mail, contando uma história. Eu sempre tento ajudar todo mundo. E ela ainda não tinha adquirido o curso, mas eu falei pra ela: eu acredito que você ler esse livro, você vai passar no Enem, não vai ter erro, e você vai melhorar em qualquer aspecto da sua vida. Porque eu percebi que era direcionado especificamente para o que ela estava me falando. E o livro é o Ninguém Enriquece por Acaso. Inclusive, eu fiz um acordo com ela, que não dá pra fazer todo mundo aqui, com todo mundo aqui, porque dá um pouco de medo, que foi o seguinte: ela podia comprar o livro, e se ela não gostasse do livro, se não desse resultado, se não mudasse totalmente a vida dela, ela podia me pedir o dinheiro do livro, e além do dinheiro do livro, eu ia pagar pra ela mais 50 reais, só porque não deu certo. E eu tenho certeza que eu não vou pagar esse dinheiro, porque eu fiz isso, é claro, eu tenho certeza que vai dar certo. Então eu só tô falando isso pra você ter mais confiança na hora de ler o livro, pra você saber o tanto que eu confio no livro. Normalmente esse livro aí é vendido de 20 a 30 reais em qualquer livraria, não é difícil de encontrar. Se você for no Buscapé, você também encontra facilmente. Eu recomendo demais, não só para te ajudar na hora de fazer o vestibular, durante seu ano de estudo, mas para toda a sua vida, porque infelizmente na nossa sociedade hoje em dia, a gente tem vários limites estabelecidos na nossa mente. Às vezes a pessoa acredita que não pode passar no vestibular, ou então às vezes a pessoa que acredita que não pode se tornar milionária antes de 30 anos, a pessoa acredita que não pode ter uma casa nos Estados Unidos, se não trabalhar duro demais. Tem vários conceitos aí que a pessoa acredita. Às vezes ela acredita que ela não é boa demais para aquilo, que ela vai trabalhar a vida toda como empregada, que ela não pode ter um negócio. E são vários conceitos que você vai quebrar, esses conceitos, que vai mudar totalmente após a leitura desse livro. Então eu recomendo demais. Deixa aí seu comentário se você vai usar, se você gostou dos conceitos, se você gostou da pesquisa. Pode falar o que você achou, qualquer crítica, alguma coisa aí
Tenho certeza que vou ter tempo aí para responder seu comentário, espero ter pelo menos. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.